contribuir para a sensibilização e capacitação das PMEs através deste apoio. Porquê? Porque hoje todas as empresas, mesmo as mais pequenas, estão integradas em cadeias de valor, são fornecedores de outras empresas e cada vez mais vão ter de comprovar as suas boas práticas, vão ter de apresentar relatórios não financeiros das suas atividades, por exemplo, quando querem exportar, quando trabalham com multinacionais, mas também cada vez mais quando trabalham com grandes empresas portuguesas. Por isso tornou-se realmente um assunto de negócio. É essencial haver uma estratégia de sustentabilidade destas empresas, que também se junta à estratégia de negócio, e nós achamos que era importante sensibilizar os PMEs para o que está em jogo, não é? Para preparar este futuro e a sua futura resiliência, e por isso então decidimos apoiar nesta ideia da sensibilização e divulgação o prémio Heróis PME. Bom, a parte mais gira foi sermos finalistas, claro, ficamos bastante felizes, mas talvez a parte mais interessante foi claramente fazer a candidatura e perceber se nós tínhamos alguma legitimidade em reivindicar este heroísmo. E foi um trabalho coletivo com toda a equipa e acabamos para concluir que talvez no nosso caso o mais heroico tinha sido ter a coragem de continuar e obviamente sermos pioneiros em Portugal nesta área da consultoria em sustentabilidade. Primeiro, e como em qualquer projeto estratégico, a sustentabilidade, uma estratégia de sustentabilidade é uma decisão da administração, é uma decisão do empresário, é uma decisão do topo da empresa. Por isso, este é o primeiro fator chave de sucesso. No caso das PMEs, o que eu acho muito interessante é que, na maioria dos casos, são empresas familiares. E estas empresas familiares já têm o hábito de pensar no legado, têm esta vontade de deixar uma herança, um legado. Por isso, para elas, pode não ser assim tão difícil entender a dimensão do curto prazo, que é a dimensão do negócio, e a dimensão do longo prazo, que é a dimensão da sustentabilidade. Por isso, depois de uma tomada de decisão, que é se queremos ser uma empresa responsável, uma empresa sustentável, o que é que a empresa tem de fazer? Um diagnóstico, perceber qual é o seu ponto de partida. Ninguém começa a zero, as empresas todas, qualquer que seja a sua dimensão, já têm boas práticas. O que é que fazem os best in class, os concorrentes mais bem colocados, por exemplo? Quais são as políticas em vigor na empresa? O que é que os clientes, os fornecedores, os colaboradores também estão à espera e qual é a sua expectativa em relação à estratégia de sustentabilidade da empresa? E isso permite o quê? Permite definir prioridades, permite integrar a estratégia de sustentabilidade na estratégia de negócio, porque o que faz sentido no final é haver uma estratégia. Ou seja, o negócio é dependente da sustentabilidade da empresa, a perenidade da empresa é dependente da pertinência da sua estratégia de sustentabilidade. E depois um plano de ação, e neste caso, se as prioridades forem claras, temos de ter um plano de ação realista. Não é possível, às vezes, termos uma solução para todas as problemáticas, por isso um plano de ação limitado, realista, de meio e longo prazo, e uma capacidade também, uma compreensão da forma como vamos acompanhar e monitorizar este plano de ação. E isso é o básico, as empresas já sabem fazer, já fazem com todos os seus projetos estratégicos. Saiu há alguns dias o último relatório do IPCC sobre as alterações climáticas. O António Guterres comentou que isso era um manual de sobrevivência para a humanidade. Por isso eu acho que, quer para o mundo, quer para a Europa, quer para Portugal, as alterações climáticas são o nosso maior desafio. E não podemos pensar em clima sem pensar nas consequências para as pessoas. Não é só uma questão ambiental, é uma questão económica e social. E acho que aqui todas as empresas, mais uma vez, independentemente da sua dimensão, têm um papel para ter. É uma questão também de sobrevivência e de resiliência, por isso as PMEs, como as outras empresas, têm já de pensar nos seus planos de adaptação, na sua dependência às energias fósseis e têm de pensar no seu plano de resiliência, por uma questão, mais uma vez, de perenidade do negócio,
e também por uma questão ética.